Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de História, professor Dalton aqui. Espero que vocês estejam bem, meus amores e minhas amoras. Vamos para aqueles dois combinados básicos que nós faremos todas as aulas. Primeiro, você precisa estar num lugar confortável, de preferência numa mesa, sentado. Não assista minha aula deitado, não assiste minha aula escorado. Vai ser rápido, vai passar rápido, vai ser divertido, você vai gostar. Segundo, eu preciso que você anote. Faça anotações, anota no seu caderno, porque no final da aula você vai precisar me enviar essas anotações. Toda aula de história agora eu quero que você anote, faça perguntas, faça reclamações, observações. Isso aqui ficou claro, isso aqui não ficou claro. Anota. Você vai ver que quanto mais você ouve e escreve, mais você aprende. Se você só ouve, você aprende um tanto. Se você ouve e anota, você aprende mais. Ouviu, não conseguiu anotar a tempo? Volta o vídeo, você tem essa opção e anota de novo, beleza? Hoje o tema da nossa aula é a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata eu coloquei dentro desse contexto aqui, porque esse primeiro conteúdo ele vai falar sobre a participação da população negra. E um dos fatores importantes que a gente tem que entender é que boa parte da marinha brasileira daquela época era composta da população negra. E por que uma revolta? E por que uma chibata? Você sabe o que é uma chibata? Sim, o vídeo não travou nem nada não, foi eu parado fazendo um momento dramático para você responder o que era uma chibata. Vamos lá. A Revolta da Chibata foi um movimento importante social ocorrido no início do século XX na cidade do Rio de Janeiro. Começou no dia 22 de novembro de 1910. Vamos dar um contexto aí. O Brasil já tinha um exército desde lá do início do século passado, mais especificamente teve uma efetivação na Guerra do Paraguai e conforme o tempo foi passando, outras pessoas foram se alistando. Nesse caso eu estou falando dos negros. Vídeo sem edição é isso, desculpa. Os negros tiveram uma participação na Guerra do Paraguai, mas eles ainda não eram homens livres. Aqui, nesse período da República Velha, os homens negros são livres e eles podem entrar no exército conforme achar necessário. Porém, dentro da Marinha, existia um costume, que era o costume dos castigos físicos. Aí você fala, professor, como assim um costume de castigo físico? Você tá maluco? Não, não tô maluco. A ideia era bem simples. Caso um marinheiro cometesse um erro, fizesse algo que fosse contra as normas, leis, ou até mesmo algo que eles achassem que fosse algo grave, ele poderia ser punido com chibatadas. Pegava-se um chicote e batia naquela pessoa, né, pelo tanto que eles achassem necessário. Aqui você tem um texto explicando, ó, nesse período os marinheiros brasileiros eram punidos com castigos físicos. As faltas graves eram punidas com 25 chicotadas, ou chibatadas, como é o tema aqui. E isso começou a gerar uma revolta entre os marinheiros. Eles não concordavam que um simples erro fosse punido de forma física. É como se eu falasse hoje para você, você errou uma atividade. Em vez de eu corrigir o seu caderno e falar para você fazer de novo, eu vou te dar um cascudão. Você fala, professor, lógico que não, tá errado. Como se você falasse assim, olha, eu tinha que fazer a comida dessa forma e eu fiz da outra. Ficou errado? Não ficou bom? Não, eu vou ser punido fisicamente. Os militares, os marinheiros, eram punidos de forma física, ou seja, com chicotadas. E aí você tem as causas da revolta. O estopim da revolta ocorreu quando o marinheiro Marcelino Rodrigues foi castigado com 250 chibatadas por ter ferido um colega da marinha dentro do encouraçado Minas Gerais. Gente, não foram 25, não foram 50, foram 250. E aí você tem que entender que o chicote, conforme ele vai batendo, ele vai cortando a pele. E ele vai cortando até ficar na carne viva. A pessoa vai ter ferimentos ali que nunca mais vão sumir, tá? Você procurar aí na internet, não procura. Se você analisar quem já sofreu qualquer tipo de chibatada mesmo, seja um cinto, um chicote, onde pega, onde passa, ele fica marcado para o resto da vida, né? O navio de guerra estava indo para o Rio de Janeiro e a punição que ocorreu na presença dos outros marinheiros desencadeou a revolta. Eles não concordavam já com isso, viram que houve um abuso ainda maior, 250 chibatadas, e eles se revoltaram e tomaram o navio. E aí, a partir do momento que eles tomam o navio, eles saem fazendo uma série de mudanças, porque isso você tem que tirar quem está no comando. O motim se agravou e os revoltosos chegaram a matar o comandante do navio
e mais 3 oficiais, ou seja, altas patentes que eram as pessoas que acabavam aplicando esses castigos físicos. Já na Baía da Guanabara, os revoltosos conseguiram o apoio dos marinheiros do encouraçado São Paulo. O clima ficou tenso e perigoso. Por que o clima vai ficar tenso? Rio de Janeiro, capital do Brasil, fica no litoral, ou seja, ela pode ser atacada por navios. Uma das coisas que estava prevista na nossa Constituição era a transferência da capital para o interior do país, exatamente por uma questão de segurança. O Rio de Janeiro foi ameaçado pela própria Marinha, os próprios marinheiros brasileiros aí, ó, a galera que tá aí na escola, que é filho de marinheiro, vocês podem perguntar para os pais de vocês. Nesse caso, os próprios marinheiros ameaçaram, né, a capital brasileira caso as suas exigências não fossem atendidas. Por isso, eles mudaram a capital do Brasil, anos depois, para o interior do país por uma questão de segurança. O nosso país tem essa ideia de que a capital está bem no centro, ela está protegida. Assim a gente espera. Seguindo aqui, nós temos as reivindicações. O líder da revolta, João Cândido, conhecido como Almirante Negro, redigiu a carta reivindicando o fim dos castigos físicos, melhorias na alimentação e anistia para todos que participaram da revolta. Vamos por partes. Primeiro, fim dos castigos físicos, óbvio, eles apanhavam, eles não queriam apanhar mais. Uma alimentação melhor, eles estavam ali defendendo a população brasileira, né? Faziam parte da Marinha. E anistia é perdão. Eles seriam perdoados por todos os crimes que eles cometeram, porque a partir do momento que há o motim, a amotinação, ou seja, se voltar contra o comandante ali, isso já é um crime. Eles mataram pessoas, outros crimes. Eles tomaram um navio, outros crimes. Então, eles queriam a anistia, perdão. Acompanhem que é interessante. Caso não fossem cumpridas as reivindicações, os revoltosos ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Olha que bacana. E os caras tinham um navio, esse navio tinha, né, formas de atacar a capital, e se eles não atendessem às reivindicações, eles iriam atacar. Acho justo. Não justo eles atacarem, acho justo eles usarem desse argumento aí para atingir as suas reivindicações. Segunda revolta. Diante da grave situação, o presidente Hermes da Fonseca, presidente do Brasil, que a gente falou lá sobre as reformas sanitárias na outra aula, resolveu aceitar o ultimato dos revoltosos. Porém, após os marinheiros terem entregue as armas e as embarcações, o presidente solicitou a expulsão de alguns revoltosos. Ué, pera lá, professor. Calma, fiquei confuso. Mas não falou que tinha anistia? Sim, o presidente prometeu. Só que na hora que eles entregaram as armas, os navios, o presidente voltou atrás. Olha aí, ó, tá vendo? Confiaram, não deu certo. Ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai prender alguns revoltosos, essas pessoas serão punidas, essas pessoas serão jogadas num lugar terrível. Por quê? Porque eles se revoltaram contra o governo. Complicado. Vamos lá. A insatisfação retornou e no começo de dezembro os marinheiros fizeram outra revolta na Ilha das Cobras. Ou seja, a primeira revolta foi a revolta da Chibata. Ela gerou uma movimentação entre os negros que faziam parte da Marinha. Eles se revoltaram contra o governo fez que ia aceitar, puniu algumas pessoas e tempos depois outros acabaram se revoltando, porque não mudou. Olha aí, ó. Consequências. Essa segunda revolta foi fortemente reprimida pelo governo, sendo que vários marinheiros foram presos em celas subterrâneas da fortaleza na Ilha das Cobras. Neste local, onde as condições de vida eram desumanas, alguns prisioneiros faleceram. Outros revoltosos presos foram enviados para a Amazônia, onde deveriam prestar trabalhos forçados na produção da borracha. O presidente da época, Hermes da Fonseca, ele simplesmente puniu com severidade todo mundo que estava envolvido, né, nessas revoltas, que estava envolvido nesses motins aí contra o governo da época. E para a Amazônia naquela época não era uma coisa bacana, não. Se hoje já era ruim, naquela época era um pouquinho pior. Aqui a gente tem uma imagem das celas subterrâneas aí, ó, locais úmidos, sujos e tudo mais. Aí vamos lá. Os revoltosos foram deportados para uma pequena cela onde havia sido jogado cal com água. Cal eles jogam para matar qualquer bactéria que tem ali no chão, porque já tinha morrido muita gente, você já tinha Cara, era um ambiente sujo, feio. Não era um local que um ser humano deveria habitar. E nesse caso, pessoas que estavam lutando por condições melhores, não só para eles, mas para outras pessoas também.
Houve muitas mortes e os únicos sobreviventes foram João Cândido e o marujo João Avelino Lira. Aí o texto continua. João Cândido, depois de ter saído da prisão, foi considerado louco, né? E acabou no hospício. E ele foi absolvido. O cara ficou assim, viu o amigo morrer, foi torturado, ficou num ambiente totalmente sujo. Ficou louco. Acontece. Muito doente, estava tuberculoso. O almirante negro viveu seus últimos anos como biscateiro na Praça 15, no Rio de Janeiro. Vendia produtos aleatórios, coisas variadas. Aqui nós temos alguns jornais da época. Terminou definitivamente a sublevação dos marujos, aqui ó, mostrando os marinheiros e tudo mais. Outro jornal, Revolta de Marinheiros, anistia é concedida. Lembre-se, o presidente não cumpriu isso daqui. Ok, essa imagem não era para ter. Era para terminar aqui. Eu estou usando um slide, gente, esse slide não é meu. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido aí o porquê que essas pessoas se revoltaram. Próxima aula, a gente fecha esse conteúdo aí falando, né, dessa participação dos negros na sociedade brasileira, bem no iniciozinho aí da nossa história de república. Até a próxima.